Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Para você que está chegando em nosso programa, em nosso canal pela primeira vez, aproveite para conhecer todo o nosso conteúdo através das nossas playlists. Saiba que esse programa também é transmitido no formato podcast. Digita lá, Ernesto Abercor, no seu agregador de podcast preferido e vai ser fácil de você encontrar. O Ernesto tem um site também, ernestoabercor.com.br, onde você encontra diversos livros que você pode baixar gratuitamente. Um destaque é o Dicas de Como Chegar Lá. Esse livro ele contempla a trajetória do Ernesto desde a criação da SIGA até chegar a TOTUS e agora, mais recentemente, na ERP Flex. Vale muito a pena. Aqui no card, você consegue fazer download do livro. Tá bom? O programa de hoje nós vamos tratar sobre o ERP em sala de aula. O Ernesto fez uma entrevista com o Matheus Bastos, que é um aluno do ERP em sala de aula. Para você que não conhece o ERP em sala de aula, é uma forma de você entrar no mercado de trabalho, é uma forma de você que já está no mercado de trabalho aperfeiçoar a gestão da sua empresa através do uso de um ERP. As boas práticas do mercado de gestão empresarial dentro de um sistema. Acompanhe agora a entrevista com Matheus Bastos, do projeto ERP em Sala de Aula. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, porque ele é um aluno do ERP em Sala de Aula. Ele fez o exercício, elogiou muito, disse que aprendeu bastante e fez o exercício sem ter nenhuma dificuldade, além das dificuldades inerentes ao exercício, mas então nós vamos entrevistá-lo para que ele nos explique como é que foi esse processo, já que hoje nós estamos com mais de 2.000 alunos fazendo simultaneamente esse exercício. São alunos de faculdades, são alunos que adquiriram o exercício pelo Hotmart. Então é muito importante a gente falar sobre o ERP em sala de aula. Matheus, dê seu boa noite, se apresente e vamos falar um pouquinho sobre o ERP em sala de aula. Boa noite, meu nome é Matheus. Primeiramente é uma honra estar aqui, Ernesto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E eu adorei mesmo fazer o curso, o ERP, foi muito produtivo e tomara falarmos um pouco mais aqui. Então, vamos aproveitar esse programa, Matheus, para esclarecer mais ainda aos nossos ouvintes, e aqueles que estão nos ouvindo, certamente nem todos fizeram exercício, mas podem fazê-lo, ele está agora disponível no site, e as dificuldades que você teve, o que você achou do exercício. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: muitos alunos reclamam, aqueles alunos mais preguiçosos, que o exercício começa justamente com o cadastramento dos produtos. Mas antes fala dos vídeos. O que você achou dos vídeos? Eu achei ótimo. Eu achei os vídeos super explicativos, uma linguagem muito boa para quem está aprendendo, começar a entender. E, olha, foi muito bom a sequência do método, da leitura do material e dos vídeos. Ótimo. Está explicando melhor? Antes de fazer o exercício, nós temos uma lista aqui, onde o aluno acessa o site e assiste vídeos focados no exercício. Então já é uma explicação detalhada de como é que será o exercício, quais são os passos. E aí entra essa pergunta que eu queria fazer, que é que nós começamos com o cadastramento. E o cadastramento, pessoal, todo mundo acha a coisa mais chata do mundo, né? Muita gente fala assim, por que as coisas já não vêm tudo cadastrado? É que depende dos dados da empresa. E nós colocamos isso exatamente para que o aluno aprenda e entenda que tem que fazer o cadastramento. Qual foi a sua atuação ao cadastrar clientes, produtos, os dados de cada item, do plano de contas? Como é que foi?
Realmente, no início o processo de cadastramento dos dados ele é um pouco monótono, assim, rotineiro, mas depois entendendo melhor como funciona a plataforma, entrando no fluxo, fez sentido. Ficou bem claro. E também, ao fazer o cadastramento, você já vai assimilando quais são os dados que estão lá, de modo que quando você faz os movimentos, você já tem um entendimento muito maior. Quer dizer, se o aluno não fizesse o cadastramento, quando ele vai fazer o lançamento, ele, de onde é que veio essa informação? Qual que é a informação? Então, a gente tem que fazer realmente no exercício o cadastramento de produtos, de clientes, das transportadoras, dos perfis dos clientes. Então, tela simples, nem precisa preencher todos os campos, né? Você viu que você preenche apenas alguns campos, que são exatamente aqueles usados no exercício. Mas aí depois vem a parte boa, né? A parte dos lançamentos. Você teve alguma dificuldade depois nos lançamentos? Não, nenhuma dificuldade nos lançamentos. Essa parte foi bem tranquila. Essa parte é delicada, porque realmente todo o processo tem que chegar num resultado bem definido, né? Quer dizer, é um exercício já pré-formatado, então qualquer erro na digitação dos lançamentos, você faz com que os resultados finais não fiquem exatos. Então vamos rememorar aqui quais são os lançamentos que você faz. A gente lança exatamente a situação de uma empresa, né? Primeiro, orçamento. Para que serve o orçamento? Bom, o orçamento define basicamente o quanto a empresa tem disponível para gastar. Para gastar. O que o cliente está... O orçamento que o cliente tem disponível para comprar. Para comprar. O que vai comprar. Então, Matheus, a primeira etapa do exercício é a venda de um serviço, né? Quer dizer, uma operação. O exercício ele procura contemplar a venda de serviço, venda de produto e assim por diante. Então, como é que foi a venda do serviço? Pelo que eu me lembro, a venda do serviço ela ficou muito clara quando a gente fez a contratação da aula do professor. Então, com a contratação da aula do professor, a gente pôde ter o recebimento do pagamento dos alunos para o curso que o professor estava aplicando e com esse valor a gente pôde fazer abater os custos do curso. Teve também dos livros. Dos livros também, exatamente, e ter o lucro. Inclusive os livros eles são comprados, estocados, né, porque são comprados uma quantidade maior e depois é feita a requisição. Sim, simulando perfeitamente a venda do serviço e dos produtos. Numa empresa. E realmente, uma empresa de serviço, essa operação é exatamente igual ao que foi apresentado aqui. Você tem compra de serviço, você tem compra de produto estocado, então tem costume. Quer dizer, tudo parece muito simples, mas na prática não é tão simples assim, porque envolve N produtos, N serviços, aí tem devolução e assim por diante. Aí depois o exercício entra numa parte bem interessante que é a venda de produto. E esse produto ele é produzido, né? Tem uma ordem de produção. Então, a segunda parte do exercício, o segundo ponto, é exatamente uma operação bem simples, que é uma operação de revenda, que é uma operação feita no comércio, né? Uma loja, um comércio, que simplesmente compra um produto e revende. Eu acredito que aí você não teve nenhuma dificuldade, né? Porque foi simplesmente uma revenda de livros. O que você sentiu aí nessa operação? Foi tranquilo mesmo, sim, Ernesto. Como você mesmo falou, a compra de um produto, estocar ele e revender. Então, no sistema, isso fica claro. Isso. E eu acredito que agora, quando você for numa loja, principalmente numa loja de comércio, e pedir um desconto, pelo menos agora você já pode chegar e dar uma de entendido, né? Se o camarada não quiser dar um desconto, o que você vai perguntar? Qual foi o custo que você teve nesse produto, né? Aí já se fala com mais autoridade. E aí vem a terceira parte do exercício. A terceira parte do exercício é a mais complexa, vamos dizer assim. Por quê? Porque se trata de uma compra, de uma movimentação numa indústria.
E a indústria tem todo o processo de compra de matéria-prima, de estocagem. Explica aí um pouco para o pessoal como é que funcionou todo esse processo de compra. Bom, esse processo de compra mais complexo foi legal de entender a parte de conceituação do produto como variantes. Por exemplo, na fabricação do chaveiro, existiam duas componentes no treinamento. Um era a argola e o outro era o próprio chaveiro. E então, o suporte. O suporte é a argola. E a argola ela tem duas variantes, que poderia ser uma argola dourada ou uma argola prateada. Então esse conceito de variante foi bem legal para definir e entender que é possível, ao invés de cadastrar vários produtos, cadastrar um produto com as suas variantes. Exato. E aí nós temos casos bem complexos de variante, por exemplo, camisa, em que você pode ter 3 variantes: o tamanho da camisa, a cor da camisa e se ela tem gola ou não tem gola. Então você, com isso, diminui o número de produtos e para cada um dos produtos que tem variantes, você tem esse controle que não é feito em todas as telas. Bom, aí depois então é feita a compra. Aí vai ter o quê? Uma ordem de... Vai ter uma ordem de compra. Não, exato. Que é feita de maneira automática pelo próprio sistema. A partir disso, então, vem o processo de produção. O processo de produção ele é bem complexo, né? Tem fábricas enormes que têm várias sequências. O que você teve que digitar informando aquele processo de produção? Para requisitar o processo de produção, a gente digita a ordem de produção do sistema, que vai justamente dar o comando para a fábrica juntar os componentes e produzir o produto final. Exatamente. Então, você controla a operação. A operação pode ser uma operação mais longa, às vezes envolvendo até mais que um processo, ou pode ter várias ordens de produção. Aí depende de como a empresa quer controlar o processo de produção, se a cada operação ou se apenas a passagem daquele produto na fábrica. Bom, aí o produto vai para onde? Vai para o estoque. Exatamente. Ele entra no estoque e nesse momento que é calculado o custo, né? Então, é a soma das matérias-primas e você pode também controlar as horas, né? É uma empresa que controla quantas horas levou, então é feito um apontamento, informa-se quantas horas levou e o custo total do produto. E aí o sistema tem também o custo estándar. Para que serve o custo estándar? O custo estándar é o custo como se toda a produção tivesse ocorrido com os custos padrões pré-estabelecidos antes no sistema. É como se fosse é o custo de horas padrões trabalhadas para fazer aquele produto, o custo de produção padrão pré-cadastrado para aquele produto. E a quantidade padrão também, de cada matéria-prima. Perfeito. Mas o produto ele entra com custo médio conforme manda a legislação. Exatamente. Aí ele entra no estoque pelo custo médio real, baseado no custo médio da matéria-prima e no custo das horas trabalhadas, e entra no estoque pelo seu custo. Pode haver várias etapas, quer dizer, várias operações, cada uma com seu processo de requisição e produção, até chegar no estoque de produto acabado. E aí, Matheus, terminou a produção, tá tudo lá no estoque e tal. Beleza. Qual é o próximo objetivo agora da empresa? Bom, agora só falta vender. Isso, vender que é a parte boa, né? Então, aí já gera nota fiscal e na sequência joga títulos a receber. Exatamente. Então ele emite a nota e no Brasil isso é meio complicado porque as notas divergem um pouco aí de estado para estado e vai por contas a receber, além de calcular todos os impostos, se for o caso de uma venda tributada. Bom, aí o próximo passo vamos mexer agora com dinheiro, quer dizer, até aqui nós metemos com toda a movimentação de materiais, né? Nós compramos material, nós produzimos e vendemos. Aí tem a parte financeira. Então nós temos os investimentos
E os empréstimos? O que aconteceu aí nessa nossa empresa? Nessa nossa empresa, no exemplo, ocorreu da empresa fazer investimentos que poderiam ter sido em bolsa de valores ou num outro negócio, até mesmo uma renda fixa ou imobilizado. Exatamente. O imobilizado tem um tratamento específico porque depois tem a depreciação. Comprei uma máquina, ela entra no ativo, depois vai sendo depreciada. E no caso dos outros investimentos, em papéis, em títulos, aí quando ela requisita, o dinheiro volta para a empresa. E empréstimos? Empréstimos, nesse caso, Ernesto, a empresa ela fez empréstimos, ela recebeu um aporte dos próprios proprietários. Exato. E isso foi contabilizado como empréstimo por conta de aparecer como um saldo devedor para os proprietários que fizeram da empresa. Só que numa conta especial, na conta capital. Então, quando é feito uma entrada de capital na empresa, se for de um terceiro, alguém emprestou dinheiro, vai lá por contas a pagar. Um dia tem que devolver esse dinheiro. Se for o sócio, vai para o capital, que é o patrimônio líquido. Então, esse dinheiro constitui o capital que foi investido na empresa. E um dia vai ser, vamos dizer assim, devolvido aos sócios através do lucro distribuído. Se a empresa dá lucro, né? Bom, com isso, a gente praticamente terminou a parte, vamos dizer assim, de movimentos referente aos produtos, referente ao dinheiro que circulou na empresa. Então, evidentemente que isso numa empresa real é um baita movimento, são várias pessoas, às vezes, tendo que digitar, com processos automáticos que facilitam essa digitação. Aí a gente entra nos relatórios. Quer dizer, você é o gestor da empresa, o pessoal lá está movimentando, mas para você o que interessa? Os relatórios. Então vamos falar um pouco dos relatórios? Eu vejo aqui que o primeiro relatório que o sistema mostra é um negócio chamado PEP e um negócio chamado Pivot Table. O que é isso? Então, o Pivot Table é uma tabela dinâmica que permite eu, como usuário, selecionar os filtros com muita flexibilidade para ver a informação somente que eu busco e preciso naquele momento. Exatamente. Então, é bem flexível, tanto para relatórios de despesas e receitas, enfim, tem vários relatórios que você pode montar e realmente colocar as colunas que você quer e assim por diante. E o PEP? Esse nome complicado aí. Bom, o PEF é o balanço financeiro e a demonstração de resultado. Isso, que normalmente nos sistemas normais só é mostrado no final do mês. E depois no final do ano, o balanço do exercício todo. No RP Flex, o PEF ele mostra a qualquer momento a posição naquele instante em formato de balanço e demonstração de resultado. Bom, finalizada essa parte aqui inicial de todas as movimentações dos dois relatórios, vem um quiz aqui, que é um conjunto de perguntas para ver se realmente o aluno está, até aquele momento lá, entendendo bem tudo que ele fez. Você respondeu o quiz? Respondi, sim, Ernesto. Respondi. São perguntas não tão fáceis, mas também não são perguntas tão difíceis, então eu respondi todas as perguntas sim e depois dei uma conferida lá. Exato, porque a gente inclusive pode conferir, nós corrigimos essas perguntas. Bom, aí depois vem aqui uma parte de digitação para a gente preencher os dados sobre segurança do sistema. A segurança do sistema é importante, é ela que vai definir quem pode fazer o quê, basicamente isso. Quais são esses critérios de segurança que tem no exercício? Bom, no exemplo a gente tem dois conceitos, o conceito de perfil e o conceito de aprovador. Isso. O perfil? O perfil é aquele onde vai ser definido quais áreas ele pode acessar, acesso a que tipo de informação esse perfil vai ter dentro do sistema. Exatamente, quer dizer, você pode ter vários perfis. Esse fulano aqui tem um perfil A, então ele pode fazer isso, isso, isso. Ele, mais algumas pessoas. Perfil B pode fazer isso, isso, isso. Perfil C pode fazer isso, isso. Isso aí dá uma segurança incrível, né?
e uma responsabilidade também àqueles que são eleitos para exatamente fazer um trabalho diferente. E o aprovador, o que ele faz? Bom, o aprovador, caso alguém solicite algum orçamento ou algum pedido de compra, esse aprovador responsável vai ser a pessoa que vai poder ou não aprovar e dar sequência nesse pedido, senão ele fica estagnado ali. Exato, quer dizer, isso é opcional no sistema. Evidente que numa empresa grande, normalmente a gente tem todo esse processo, o pessoal lá digita todos os pedidos e o diretor só vai aprovando. Muito bem. Aí continua o exercício e entra na parte fiscal e contábil. O que você achou de bacana nessa parte? Olha, é realmente maravilhoso essa parte contábil. A gente faz o lançamento, tem uma tabela com alguns critérios, nós preenchemos essa tabela e o sistema simplesmente faz todo o lançamento contábil automático, né? Eu acho que nem precisa mais de contador depois disso. Não, precisa sim, porque realmente quem vai assinar é ele. Então a gente facilitou o trabalho do contador, mas ele vai ter outras tarefas importantes de fiscalizar para ver se está tudo certo, de verificar todos os movimentos. Bom, aí vem a parte de consultas. O que você achou das consultas? Olha, eu achei muito interessante, porque eu, como usuário, consigo fazer uma query através de um select. Isso. E mesmo que você... aí você precisa conhecer um pouco da linguagem SQL. Mas nós temos clientes que fazem queries enormes, bem detalhadas, de acordo com a necessidade daquela empresa. Então, além das consultas normais, tem essa possibilidade no RP Flex de fazer queries específicas para aquela empresa, e você fez isso no exercício. Aí depois vem uma outra coisa que o aluno preenche, é o nosso Flexel. O que é o Flexel? O Flexel é como se fosse um Excel mesmo, com todas as suas funções dentro do sistema. Facilita muito. Principalmente porque você não precisa redigitar nenhum dado. Você simplesmente indica quais dados você quer, joga no Flexel e ele calcula tudo, e aí você vai analisar os dados como se você estivesse numa planilha Excel. Bom, aí a gente entra numa parte super interessante do exercício, que é o jogo de empresas, onde você toma decisões mudando aquilo que foi digitado, como se você fosse um diretor de uma empresa que tomasse certas decisões diferentes. E aí, como é que você fez isso? Foi bem interessante, porque eu me senti, como você mesmo falou, Ernesto, você acaba se sentindo nesse jogo como um diretor de uma empresa, tomando decisões um pouco mais estratégicas, nesse sentido de preço, de compra, como se fosse uma simulação. Investimento em marketing. Investimento, é verdade. Como se fosse mesmo uma simulação de uma empresa, decisões de empresa na vida real. Até é feito mais um aporte, então você pode reforçar o capital. Enfim, são decisões comuns que ocorrem numa empresa e que pode aumentar ou até diminuir o resultado. O exercício é finalizado com a digitação de mais 4 notas fiscais, simulando que a empresa mudou de regime. Ela passou do regime simples para o tributação. O que você achou dessa parte aí? Olha, realmente essa parte é uma parte bem complexa, porque se tratando de tributação, na legislação brasileira existe uma série de impostos e, de fato, o governo, com certeza, se fizesse uma simplificação desses impostos, iria ser uma boa melhoria, que é muito complicado, muito complexo. E, realmente, pessoal, o governo está aí, a reforma tributária, eu acho que dessa vez vai sair, a gente espera que ela seja eficiente, simples, possibilitando as empresas a reduzir seus custos nesse trabalho. É um trabalho insano de fazer todo o cálculo de cada tributo, crédito, débito. É evidente, a gente entende que as empresas precisam pagar impostos, mas que esse processo seja simplificado, principalmente até
isso vai diminuir a sonegação, porque vai ser mais fácil a fiscalização. E hoje com o SPED também isso tudo está resolvido. Pessoal, temos aqui o Matheus que fez o exercício. Façam esse exercício no RP em sala de aula. Está à disposição lá no nosso site. Você entra, tem tudo explicado como você deve adquirir. E com isso você vai aprender não só como funciona o RP, mas principalmente como funciona uma empresa, como funciona todo esse processo de compra, venda, produção, requisição e depois também a parte contábil, a parte fiscal, enfim. RP em sala de aula. Está aqui um exemplo, suas despedidas finais. Obrigado. Com certeza é muito interessante o conteúdo do curso e vale muito a pena. Está aqui um presente, Matheus. Esse aqui é o Dicas de Como Chegar Lá, nosso livrinho aí onde a gente mostra nossa biografia resumida, como cresceu a microsigla, como é que ela virou TOTUS, os 10 princípios lunetas, e um álbum, um livro que eu fiz em homenagem ao meu pai, Fotolabor, Werner Elberkorn, está à venda em várias livrarias aqui na cidade de São Paulo e se você não encontrar, pode nos ligar que a gente pode oferecer esse livro a você. Também está aqui com você. Ernesto. É isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, tenha gostado do conteúdo. Aproveite para conhecer o RP em sala de aula. Você que precisa de um sistema de gestão empresarial, ele atende serviço, comércio, indústria, enfim, entra lá e entenda como que funciona esse projeto. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima semana.